Vamos para o nosso estudo, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, O Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Nós vamos estudar hoje os itens número 4, Influência do Organismo, e 5º, Idiotismo e Loucura, a partir da questão número 367. Inicialmente, antes da gente começar aqui a leitura do Livro dos Espíritos, eu queria ler para vocês aqui um trecho, o trecho de um artigo que foi publicado na Revista Espírita do mês de março de 1869. Kardec tirou um trecho desse artigo e publicou aqui no nosso livro O Céu e o Inferno, né? Nós estamos na primeira parte, no capítulo número 8, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E o artigo que nós vamos ler é A Carne é Fraca. Vamos ler apenas o primeiro item, que é um artigo um pouco extenso, que esse primeiro item já traz para nós uma introdução interessante, né, para iniciarmos aqui o estudo das questões do Livro dos Espíritos. Diz assim: existem tendências viciosas que evidentemente são inerentes ao espírito, porque estão ligadas mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes consequências do organismo, e por esse motivo acreditamos que somos menos responsáveis por elas. Tais são as predisposições à cólera, à indolência, à sensualidade, etc. Está perfeitamente reconhecido hoje em dia pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é, portanto, um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem vocação pela música, ele tem a vocação pela música porque seu espírito é músico. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, ele deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito não é o artífice do seu próprio corpo, ao qual ele dá forma. O espírito, então, é o artífice do seu próprio corpo, ao qual ele dá forma, por assim dizer, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Isso feito, a perfeição do corpo nas raças adiantadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa seu equipamento à medida de suas faculdades. Lendo mais aqui, só um instantinho. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe mais ou menos atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis e outros fluidos. É assim, por exemplo, que o guloso sente a boca encher-se de saliva ao ver uma iguaria apetitosa. Não é a comida que pode superexcitar o órgão do paladar, pois que não existe contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que age pelo pensamento sobre esse órgão, enquanto que sobre um outro espírito, a visão dessa iguaria não produziria nenhum efeito. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é a abundância de lágrimas que dá sensibilidade ao espírito. É a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob o domínio da sensibilidade, o organismo está apropriado a essa disposição natural do espírito, como estava apropriado a do espírito guloso. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irritável deve conduzir ao temperamento bilioso, de onde se conclui que um homem não é colérico porque é bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. O mesmo se dá com todas as outras disposições instintivas.
um espírito frouxo e preguiçoso deixará seu organismo em um estado de fraqueza em relação com o seu caráter, enquanto que, se for ativo e enérgico, dará ao seu sangue, aos seus nervos, qualidades inteiramente diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal forma evidente que, muitas vezes, se vê em graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas comoções morais. A expressão comum, a emoção lhe altera o sangue, não é tão desprovida de sentido quanto se poderia crer. Ora, o que pode alterar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Pode-se, portanto, admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Dizemos em parte porque existem casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, vícios hereditários de constituição, um mal-estar passageiro, etc. O moral do espírito pode, então, ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Justificar seus erros pela fraqueza da carne é apenas um subterfúgio para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem pensamento nem vontade, não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, assim como um artista imprime à sua obra material o estilo do seu gênio. O espírito, livre dos instintos da bestialidade, dá forma a um corpo que não é mais tirano para as suas aspirações em direção à espiritualidade do seu ser. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida, portanto, permanece íntegra, mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido, menos desculpável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do que é justo e do que é injusto. Essa lei ainda explica o mau êxito da medicina em certos casos. Visto que o temperamento é um efeito e não uma causa, os esforços empreendidos para modificá-lo são necessariamente paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a primeira causa que é preciso agir. Se for possível, dai coragem ao covarde, e verei os efeitos fisiológicos do medo cessarem. Isso prova, uma vez mais, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Então aqui, esse primeiro item, né? Bom dia, Gilda, bom dia, Ronaldo. Esse primeiro item, então, da Revista Espírita, eu li o item número 1 do capítulo 8, mas se preferir, lá na revista de março de 69, também tem esse artigo, A Carne é Fraca. Então, é o capítulo número 8, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Então eu quis ler para vocês aqui, me lembrei desse artigo, porque ele tratava também desse tema, né, da influência do organismo sobre o espírito, mas também a influência do espírito sobre a matéria, né? Então, aqui teve um ponto interessante, né, que a gente depois estuda isso detalhadamente, que Kardec faz aqui um comentário, que inclusive isso foi destacado como observação no final do livro, falando sobre as raças adiantadas, né? Então, isso feito, a perfeição do corpo nas raças adiantadas não seria produto das criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa seu equipamento à medida que suas faculdades aumentam, né? Então, raças adiantadas, aqui a gente já falou sobre isso, né? Um contexto histórico, cultural da época, em que havia ali uma distinção entre a raça negra, entre os
a raça asiática, né, os chineses em especial, e os europeus. Então havia ali, né, uma relação muito diferente entre eles, quer dizer, não tão diferente do que nós vemos hoje, né? Mas depois aqui eles trazem uma explicação aqui na tradução, lá no final do livro, aqui da edição do CELD, do livro O Céu e o Inferno, né? Então aqui fala também sobre o indivíduo bilioso, né? Também é uma expressão da época e tudo mais, né? Que a medicina já mudou bastante essa visão. Então nós lemos aqui a carne é fraca falando exatamente sobre essa ideia de que muitas vezes se justifica determinado tipo de comportamento por causa do corpo, né? Então existem, sem dúvida nenhuma, dependências, por exemplo, dependências químicas, medicamentosas, que modificam determinados aspectos do organismo. E aí então o indivíduo sofre para poder se libertar daquele tipo de intoxicação. Mas, quando nós falamos sobre as sensações que aquelas substâncias provocam, elas dizem respeito ao espírito. É o espírito que busca essas sensações. Basta a gente lembrar, por exemplo, que no caso de alguém, como foi colocado aqui por Kardec, né? Você olha uma iguaria, né, um determinado prato, um doce, uma comida, alguma coisa, e aí então você começa a salivar com aquela vontade de comer. E aí vai dizer assim que foi essa comida que provocou no corpo a produção de saliva. E aí então ele justifica, não é isso, porque a comida não teve contato com o corpo. Portanto, é o espírito que teve vontade de comer e, portanto, estimulou toda aquela parte, né, de glândulas e tudo mais para fazer com que o seu aparelho digestivo começasse a se preparar para poder comer aquilo, né? Desde a produção de saliva, muitas vezes até a produção de ácido gástrico e assim vai. Agora, para muitas pessoas, você coloca ali, né, se pegar, por exemplo, aqui em casa e colocar um prato de jiló para minha mãe comer, ela vai babar em cima daquele prato de jiló. Eu não tenho nem vontade de olhar para ele. Então, quer dizer, não é o prato que vai fazer isso, né? Então não é a iguaria, não é o alimento que vai provocar. É o desejo que o espírito tem de comer aquele alimento, né? Então, nesse caso, a mesma coisa acontece com o aroma, a mesma coisa, né, Brás? Conheço gente que não suporta nem o cheiro da pamonha. Olha só que diferença que faz, né? Então, é o espírito que tem ali os seus desejos, as suas tendências e acaba buscando, através do seu organismo, a satisfação desses prazeres, né? Olha o Dudu colocando aí. Então, pessoal, vamos lá, aqui para o nosso Livro dos Espíritos, aqui na questão 367. Influência do organismo. Vamos lá. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, mas a roupa, como a roupa, é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir com o corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, na verdade, o que ele está querendo colocar para nós aqui é que o corpo, ele é simplesmente uma matéria que o espírito utiliza para interagir com o mundo material. Então o espírito não se torna matéria, ele não se transforma em matéria, mas ele utiliza essa matéria. Ele continua independente dessa matéria, embora vinculado através desses laços fluídicos que nós conhecemos, para que ele possa interagir aqui com o mundo material, mas ele não se torna matéria. E um ponto que me lembrou aqui agora, né, que veio aqui à minha mente, algo que é bastante polêmico na atualidade. Muitas vezes nós temos, principalmente nessa época, né, em que nós estamos lidando, né, com essa diversidade de gêneros, onde nós temos ali as pessoas que são homoafetivas, aqueles que são transexuais, né? Então, nós temos casos em que propostas da medicina para poder curarem, por exemplo, a homossexualidade, né? Ou até mesmo a homoafetividade também. Então, assim, você toma remédio, você faz um tratamento, você faz uma cirurgia, e aí então você fica curado daquela tendência, né? Como se aquele tipo de comportamento, aquele tipo de opção fosse uma relação do corpo. Portanto, os médicos seriam responsáveis ou teriam a responsabilidade de curar aquilo que eles identificam como sendo um transtorno, como sendo uma doença. Tanto é assim que
durante muito tempo, o Código Internacional de Doença classificava tanto a homossexualidade como a transexualidade como transtornos psicológicos. A homossexualidade, na década de 70, deixou de fazer parte desse Código Internacional de Doenças e, recentemente, coisa de 2, 3 semanas, a transexualidade também deixou de fazer parte desse Código Internacional de Doenças. Mas, até pouco tempo, isso vinha como transtorno psicológico e fazendo também tratamentos medicamentosos. E aí, até mesmo, né, nós lembramos que basta voltar ali algumas décadas no tempo, nós encontraremos, né, documentários ou publicações que falam sobre os métodos terapêuticos da medicina, principalmente da psiquiatria, daqueles métodos bárbaros, né, desde uma lobotomia, que é você perfurar o crânio de uma pessoa para poder fazer ali um alívio da pressão craniana, ou fazer ali a modificação da estrutura cerebral para que a pessoa tenha um comportamento diferente. Falamos sobre os eletrochoques, falamos sobre aquelas terapias bizarras, né, que muitas vezes nós encontramos até mesmo em filmes que mostram a realidade do início do século ou final do século, do início do século XX, né, ou o final do século XIX. Então, eles acreditavam então que modificariam o comportamento de uma pessoa através da mudança do seu organismo. E até mesmo filmes de ficção científica, agora mais futuristas, falam sobre modificações genéticas, que você modifica o gene de uma pessoa para fazer com que ela deixe de ser criminosa, por exemplo. Então mostrou ali assassinos seriais nos Estados Unidos, né, que cometiam crimes bárbaros, eles não conseguiam parar de cometer esses crimes, e aí então fizeram um tratamento médico com eles, né, fazendo uma alteração orgânica, e eles se transformaram numa pessoa do bem, numa pessoa boa. Então, tanto no passado, daquilo que eles imaginavam, até no futuro, daquilo que nós imaginamos que seria, ou que será, nós temos ainda essa ideia de que o indivíduo é o seu próprio organismo. Tanto que nós falamos assim, né, aquela ideia de que quando o indivíduo morre, para aqueles que têm um pensamento materialista, ele deixa de existir. Ele simplesmente desaparece porque ele é o próprio organismo. E a sua consciência, ela é então produzida por essas reações bioquímicas do cérebro. Então o cérebro que produz o pensamento, o cérebro que produz o desejo, o cérebro que produz o caráter. E aí então, quando a matéria morre, o indivíduo desaparece, sem levar em consideração o elemento espiritual. Agora, mesmo levando em consideração o elemento espiritual, ainda existe uma crença muito grande de que você pode curar a personalidade, o caráter de um indivíduo, interferindo no seu corpo material. Exatamente porque não se tem essa consciência que o espírito é o ser pensante e que o espírito é independente da matéria. Porque no caso, quando nós falamos sobre as escolas religiosas tradicionais, tem aquela ideia de que o espírito ele começa a existir junto com o seu corpo físico. Portanto, ele não tem um histórico anterior. Ele não tem ali uma personalidade já moldada pelas suas experiências. Ele não tem ali um caráter também moldado pela trajetória que ele vivenciou. Ele começa ali. Então fica aquela grande dúvida, né? Como é que uma pessoa é boa ou é má? Será que isso é o corpo que ele está usando? Será que é porque Deus criou essa diferença toda? Então, até mesmo, né, quando nós falamos materialmente, imaginamos que o indivíduo é o próprio corpo material. Quando nós falamos dentro dessa visão espiritual, nas religiões tradicionais, não se tem essa noção da vida anterior do espírito. Ele apenas passa a existir no momento da concepção e no momento em que ele nasce também. E aí então vem a doutrina espírita e fala, não, peraí, o espírito está vivendo já há muito tempo, tem uma trajetória milenar, durante várias e várias incontáveis experiências ele foi moldando o seu caráter, e aí então nessa nova encarnação, ele então se vincula a um corpo físico, e nesse vínculo com o organismo ele traz também a sua bagagem espiritual, e é essa bagagem que vai determinar exatamente quem ele é de fato.
O organismo vai trazer influências, que é o que a gente vai ver aqui hoje, mas isso pode limitar ou facilitar a expressão do seu próprio conteúdo. O Brás colocou aqui, né? A troca de sexo ao reencarnar desestrutura muitos espíritos. Às vezes não estamos preparados para isso. Olha, Brás, a gente tem pouco conhecimento. Bom dia, Osmar. A gente tem pouco conhecimento sobre esse processo porque os espíritos não trouxeram para nós detalhes sobre essas variações das experiências dos espíritos. Mas dá para a gente imaginar, né? O espírito vivendo uma trajetória com um determinado tipo de comportamento e de repente ele muda não apenas o cenário, mas as suas atribuições, o seu modo de pensar deve ser diferente, a influência que ele sofre também do seu próprio organismo, no caso de mudanças hormonais e tudo mais, né? Então a gente tem pouco conhecimento, mas não há dúvida de que é uma mudança bastante radical. E muitas vezes um espírito, dependendo, né, do modo como ele tem em sua mente a fixação de uma determinada linha de comportamento, quando ele tem que fazer uma mudança, isso pode gerar para ele esse conflito, né, daquilo que ele, da personalidade que ele deveria assumir com aquilo que de fato ele é. Então a gente ainda tem muito que aprender ainda, muito a explorar sobre esse campo das reencarnações, porque parece muito simples, né? Nós inclusive vamos a partir da semana que vem, já lembrando que na segunda-feira nós não teremos estudos, porque vai ser feriado aqui em São Paulo, feriado de 9 de julho, né? Eu tinha comentado ontem que nós iniciaríamos o livro Missionários da Luz de André Luiz na segunda-feira, já não vai ser na segunda, vai ser na quarta, né? Então, mas nesse livro Missionários da Luz tem ali um estudo sobre a reencarnação, ou sobre reencarnações, desde o molde do corpo físico, o planejamento reencarnatório, o vínculo do espírito com o corpo da mãe, a gestação e tudo mais. Então André Luiz vai trazer para nós detalhes sobre isso. Mas é muito pouco diante da complexidade desse processo, porque falar fisiologicamente, biologicamente sobre a reencarnação, ou desse processo do espírito se vincular e nascer, é uma coisa. Chegamos até a comentar sobre isso em estudos anteriores também, recentemente, né? Que eu falei para vocês assim que falar sobre morte e falar sobre nascimento é de uma visão, sem profundidade, nós acabamos deixando de lado toda a complexidade desse processo. Porque nem todas as mortes são iguais e nem todos os nascimentos são iguais. Ou seja, nem todas as desencarnações são iguais, assim como nem todas as reencarnações são iguais. Principalmente no caso das reencarnações, cada espírito tem ali planejamentos que vão de acordo com suas necessidades, considerando também a sua personalidade, a sua bagagem moral e intelectual, enfim, tudo aquilo que diz respeito à natureza do espírito. Então nós temos ainda muito a que explorar sobre tudo isso. Quando nós pegamos livros, por exemplo, como o Livro dos Espíritos, nós temos ali uma base desse processo. Mas se nós pegarmos, por exemplo, cada um dos casos, nós teremos em cada reencarnação, no nosso caso, por exemplo, as nossas reencarnações, cada uma delas trouxe então detalhes muito específicos sobre a história de cada um. Detalhes que não podem ser generalizados. Então nós generalizamos o processo, porque todo nascimento acontece mais ou menos desse jeito, só que nesse mais ou menos nós temos ali uma lacuna que vai ser preenchida de acordo com cada espírito. Né? Então temos muito ainda que aprender sobre tudo isso. Muito. Essa parte de mudanças de gênero, principalmente, é algo assim que nós não conhecemos quase que nada. Alguns dizem que é um transtorno mental, outros dizem que é um conflito do espírito, outros dizem, sei lá o que vão dizendo. Então cada um vai especulando sem que nós tenhamos o conhecimento para isso. Porque para analisarmos a história de um indivíduo que vive uma experiência desse tipo, é necessário conhecer a sua história, as suas necessidades, os seus medos, os seus conflitos, as suas virtudes, enfim, teria que fazer um histórico específico sobre cada um. Coisa que não é possível para nós, já que nós não conhecemos nem mesmo a nossa própria história. Né? Então temos aí, né, um campo vasto de aprendizado nesse campo e em tantos outros campos também. Continuando, vamos lá. Vimos aqui então sobre essa... comentei com vocês esse paralelo, né, dos tratamentos e curas.
Na questão 368, né, na 367, então, portanto, o espírito não se torna matéria. Né, o espírito sofre a influência dessa matéria pelas limitações, né, ou permissões que esse corpo permite, que esse corpo oferece ao espírito. Na questão 368, nós temos aqui as faculdades do espírito. Lembrando que esse nome, as faculdades, foi uma expressão que eu particularmente comecei a conhecer a partir dos estudos dos livros da doutrina, especialmente de Kardec. Porque quando nós falamos sobre as faculdades do espírito, nós falamos sobre o seu conhecimento, falamos os seus atributos, né, as suas virtudes. Então a expressão as faculdades do espírito é tudo aquilo que o espírito tem como bagagem das experiências que ele vivenciou. Então, as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união do corpo? Uma pergunta importante isso. Até porque nós vemos também que em muitas situações nós teremos... Só um instantinho. Me fugiu o que eu ia dizer. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu falo, então, que me fugiu agora que eu ia falar. Olha só, me deu um branco. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união do corpo? Sim. Assim, até porque durante a vivência das comunicações com os espíritos através da mediunidade, muitas vezes um espírito, quando ele se comunica, ele traz detalhes diferentes daquilo que ele vivenciava em termos de personalidade, em termos de conhecimento, diferente daquilo que ele vivenciava quando estava encarnado. Aí pega uma psicografia e vai dizer assim, mas ele não falava desse jeito. Ele não tinha esse conhecimento todo. Então não pode ser ele. E aí fica naquela dúvida, como é que o espírito então se mostra diferente muitas vezes, né, trazendo até essas faculdades mais desenvolvidas somente após a desencarnação. Mas durante a sua encarnação ele acaba sendo restrito. E nós veremos isso muito mais quando tivermos um estudo mais detalhado sobre as imperfeições do organismo influenciando o espírito, que foi o caso que eu passei para vocês daquele vídeo que eu colei lá no nosso grupo no Facebook. Então, aparentemente, traz uma deficiência intelectual severa, mas aí então numa comunicação mediúnica ele se comunica com toda a naturalidade, expressando ali toda a sua inteligência, todas as suas faculdades, as suas capacidades. Então, essas faculdades do espírito são limitadas com a união do corpo? A resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Né? Então nós podemos isso ver com facilidade quando nós estudamos sobre a vida, né, no mundo espiritual. Nós vemos o espírito não apenas em termos de mobilidade, de capacidade de produção, mas habilidades telepáticas, né, ou seja, se comunicar através do pensamento, ter ali recordações sobre experiências que ele vivenciou no seu passado, no passado distante, não apenas no passado imediato, na sua última encarnação, por exemplo. Ele é capaz de ter conhecimentos que são compartilhados por outros espíritos, enfim, tudo aquilo que ele vivencia no mundo espiritual, quando ele vem aqui para o mundo físico, ele depende dos órgãos do seu corpo físico. E essa dependência começa inicialmente pelos próprios órgãos dos sentidos. Ele ouve menos, ele vê menos, ele sente menos no seu corpo. Exatamente porque ele depende agora não apenas de um campo vibracional, de um campo energético fluídico que o envolve como espírito que é, mas ele depende de tecidos orgânicos, ele depende de nervos, ele depende de órgãos que vão interpretar esses sentidos. Então isso faz com que seria mais ou menos como se nós colocássemos o espírito vivenciando uma conexão fibra ótica e de repente ele vai para uma conexão de escada quando ele reencarna. Para quem se lembra como é a conexão de escada, é aquela conexão bem lenta, aquela conexão lerda que dependia do pulso do telefone e tudo mais, né? E de repente ele pega uma fibra ótica.
Essa é a diferença de um para outro. Isso porque nós estamos falando de espíritos comuns, né? Porque se nós pegamos um espírito como Jesus, por exemplo, nós imaginamos um espírito ali com uma conexão quântica, né? Se é que nós podemos usar essa expressão. E depois aqui, então, no mundo material, utiliza-se essa conexão de escada. Então, são essas limitações. Seria até pretensão nossa, né, André, fazer qualquer tipo de comparação. Mas então nós imaginamos assim, o que é o espírito no seu corpo livre da matéria e o que é o espírito encarnado. Então, no nosso caso, só o fato de nós dependermos do nosso corpo físico para interagirmos, pois é, conexão de escada, meu camarada, de 14 kbps, não era fácil não. 14.4, acho que era 14.4. Não era fácil não, hoje a gente está com 50 megas, né? Então era muito lento. Aquela época em que baixar música, tic-tac, demorava meia hora. Não era fácil não. Então, o que nós percebemos exatamente, né? Não, esse era o Windows, né? O meu primeiro Windows foi 3.11. Foi instalado inclusive com 10 disquetes, Dudu. Dá para ter uma ideia, né? Foi difícil, André. Então, assim, o que nós vemos, assim, essa influência que a matéria tem, a gente tem que pensar primeiro assim. O nosso corpo físico, ele traz para nós sentidos para que nós possamos interagir com o mundo material. A partir do momento em que um desses sentidos se torna bloqueado, nós perdemos o contato. É o que acontece, por exemplo, com as deficiências que nós temos. O indivíduo que tem uma deficiência visual total, se torna cego, ele simplesmente não consegue ver o que acontece à sua volta. Se por acaso ele tem ali um problema nas cordas vocais em que ele fica mudo, ele tem um problema na sua audição, ele tem um problema no seu tato, no seu paladar, no seu olfato. Pessoas que não conseguem sentir cheiro de nada. E não precisamos ir muito longe, pega uma criança, uma pessoa que teve rinite durante parte da sua vida, que acabou ali provocando destruição das células olfativas, ele simplesmente não sente cheiro de nada. Você faz aquele bolo de chocolate quentinho que você tira do forno, faz aquela macarronada, faz aquele churrasco, aquela feijoada, não sente cheiro de absolutamente nada. O paladar, você coloca assim aquele bolo de chocolate Prestígio, com aquele chocolate derretendo, ele põe na boca e não sente gosto de nada. Dá pra gente imaginar? Pessoas que perdem a sensibilidade na pele. Você tem ali uma limitação, uma lesão na sua medula, no seu cérebro, o seu corpo simplesmente não sente nada, você não sente dor, você não sente temperatura. Você se queima, você se molha, você se corta, você simplesmente não sente nada. Então o espírito depende desses sentidos. Então o que nós fazemos aqui no mundo físico, até de uma forma quase que inconsciente, né, porque nós percebemos que a nossa medicina, ela facilita bastante para nós, né, não a medicina, né, mas assim as nossas ciências, de um modo geral, procuram encontrar recursos para minimizar essas limitações. Então, no caso do indivíduo que é cego, por exemplo, ele começa então a desenvolver habilidades do tato, do olfato, da audição, a escrita em braille, por exemplo. Começa a utilizar ali aquelas sinalizações específicas, né, como uma plataforma, uma pista com sinais. Aquele indivíduo que é surdo já tem ali a Libras, linguagem dos sinais, e assim nós vamos encontrando formas de minimizar essas limitações. Então nós vemos que o espírito, ele não precisa desses órgãos para ter essas percepções, mas a partir do momento em que ele se encontra vinculado com o corpo físico, ele sofre essa influência e depende desses sentidos. Salvo quando nós temos aqueles espíritos, né, que têm uma sensibilidade mediúnica, né, uma sensibilidade anímica, não mediúnica, desculpem, uma sensibilidade anímica que permite que eles interajam com o ambiente através de outros sentidos, né, daqueles chamados popularmente de sexto sentido. É o caso, por exemplo, que nós temos me recordo de uma pessoa que era deficiente visual. Ela era cega, uma jovem, mas ela conseguia caminhar por dentro da casa, desviando dos obstáculos, como se ela tivesse ali eles diziam que tinha aquele radar de morcego, né? Que você enviava ali umas ondas
as ondas sonoras, né, e essas ondas devolviam para poder identificar os obstáculos. E na verdade ela dispunha de uma segunda vista, de uma dupla vista. Ela conseguia ter essa percepção com a visão do espírito, e não com a visão dependendo dos seus órgãos, né, dependendo dos seus olhos para fazer isso. Então, salvo essas exceções, porque realmente são exceções, a mesma coisa acontece em termos de comunicação. Para eu me comunicar com alguém, eu preciso ver o que ele está transmitindo ou preciso ouvir o que ele está transmitindo. Ou eu preciso dizer para ele ou sinalizar de alguma forma. Mas é aqueles casos de pessoas que conseguem se comunicar quase que pelo pensamento. As pessoas se olham, transmitem ideias, muitas vezes à distância, é o caso da telepatia. Então nós vemos que essas sensibilidades, que hoje, aqui no nosso mundo material, poderíamos considerar, eu ousaria dizer que são exceções, né, fogem então daquela regra em que todo o espírito sofre essa restrição da matéria. A mesma coisa acontece, até mesmo com uma coisa simples, com a locomoção. Né? De um modo geral, do mães e filhos, pessoas ali que nutrem uma afetividade muito profunda uma pela outra, né? Numa distância X, numa distância Y, então nós encontramos essas exceções. Agora, algo que é muito comum para nós é a nossa própria locomoção. Você vai se locomover. A partir do momento em que seu corpo físico tem uma restrição de movimento, nesse ponto da motricidade ou da mobilidade, o espírito não consegue se deslocar. Livre da matéria, ele se desloca para onde ele quiser, de acordo com o seu grau evolutivo. Ele se desloca, ele volita, né, como descreve para nós André Luiz, ele se transporta com a velocidade do pensamento, basta ele pensar que ele já se encontra, né, nesse transporte para esse outro lugar, mas aqui no mundo físico não. Ele está vinculado a esse corpo físico, chumbado aqui no chão, depende, né, das pernas, depende ali do seu corpo para poder se locomover, e basta ali uma pequena dorzinha no joelho que você já não se desloca mais com facilidade. Deu aquela dorzinha nas costas, acabou a sua felicidade, você vai começar a andar com limitações, até que você consiga superar. E aí então, felizes daqueles que têm fisioterapeutas por perto, que tem ali profissionais da medicina que também conseguem minimizar essas dores, mas basta você sentir uma dor. Ah, estou com uma dor no meu joelho, no meu tornozelo, no meu quadril, não consigo andar. Pronto. Acabou a alegria do espírito. Cadê aquela liberdade que o espírito tem, aquela independência que ele tem? Então, nós poderíamos ficar aqui durante muito tempo só trazendo vários exemplos para entendermos exatamente o tipo de limitação que o corpo físico oferece ao espírito. O espírito não se torna o corpo físico, mas o fato de estar vinculado a ele faz com que ele dependa desse corpo e de toda a sua mobilidade para poder expressar as suas faculdades, começando inicialmente pelo próprio pensamento. O que mais que nós podemos lembrar aqui? O corpo físico trazendo, por exemplo, doenças que são congênitas ou doenças que surgem no decorrer da nossa vida. O indivíduo desenvolveu o diabetes, de repente já não pode se alimentar mais como ele gostaria, como ele precisaria. Ele traz ali um problema cardíaco, um problema neurológico, qualquer que seja ali, um problema gástrico, cardíaco, respiratório. E aí podemos trazer aqui N doenças que vão também trazendo limitações para o espírito. Então aqui nessa questão 268, mais uma vez coloca: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria, e não apenas, acrescentaria aqui também, não apenas grosseria da matéria, mas as demais limitações que vão surgindo, fazendo com que o espírito fique cada vez mais restrito na sua liberdade. Questão 368, Kardec aqui, 368A, ele aprofunda um pouquinho essa questão. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito
como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? A resposta, sim, e bastante opaco. Então Kardec trouxe aqui uma comparação interessante, né? Você tem ali uma janela, o sol entra à vontade e você vai transformando esse vidro numa situação cada vez mais opaca. Chega uma hora que você vê apenas aquela claridade entrando, mas você já não vê mais a luz. Comentário de Kardec. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Não precisa nem de água lodosa, só de você ficar ali imerso numa piscina e você tentar se movimentar. Você vai sentir a leveza. Para quem faz hidroginástica, sabe como é, né? Você sente o corpo mais leve, menos impacto, mas tenta correr dentro dela para ver se você consegue. A água vai criar uma resistência que vai te limitar cada vez mais. Então nós podemos fazer essa ideia, essa interpretação. O Braz lembrou ali também sobre a questão da projeção, né? E essa projeção não apenas da técnica em si, né, Braz, mas da própria emancipação do espírito durante o sono natural, como acontece com todo mundo, né? Para aqueles que têm essa projeção, essa emancipação mais consciente, sente claramente a diferença do que é viver a liberdade do espírito e viver a restrição da matéria. Né? E isso é importante para nós termos esse entendimento, falando sobre restrições e liberdade do espírito, porque começa a mostrar para nós a realidade do mundo espiritual comparado com a realidade do mundo físico. E aí então nós já podemos antecipar esse futuro de liberdade do espírito, vendo o mundo espiritual como realmente um ambiente onde o espírito é capaz de viver uma felicidade maior do que aquela que ele vive na matéria. Porque se aqui ele se encontra feliz, e eu não falo daquela felicidade relativa aos prazeres do mundo, né? Porque eu posso dizer, nossa, eu sou muito feliz porque eu tenho um carro lindo na garagem, minha conta bancária é maravilhosa e eu tenho do meu lado quem eu quero. Isso não é felicidade. Isso é segurança, é prazer, mas não é felicidade, porque a felicidade diz respeito ao espírito. Então, na verdade, nós podemos dizer que o indivíduo que vive uma felicidade relativa aqui ao mundo material, onde ele é um indivíduo que tem ali a consciência tranquila, que ele tem bons relacionamentos, que ele consegue fazer aquilo que para ele é prazeroso pela produção, pela sua, por aquilo que ele consegue daquilo que ele consegue produzir, né, na sua vivência. Aí então quando ele desencarna, ele não só vai levar consigo essa felicidade que vivenciou aqui no mundo físico. Valeu, abraço, até mais. Até amanhã. Então, ele não só levar consigo essa bagagem que ele conseguiu acumular aqui no mundo físico, como também ele vai desfrutar da felicidade no mundo espiritual, dessa liberdade no mundo espiritual. Né? Então nós vemos aqui quantas, né, a importância de termos essa consciência da realidade espiritual, até mesmo como um estímulo para todos nós. Se hoje você sofre com o seu corpo físico, tenha fé. Só que essa palavra fé ela acaba ficando um pouco abstrata demais, né? Mas assim, tenha convicção que o espírito vive essa liberdade sem sofrer aquilo que a matéria proporciona. Aqueles que sofrem com doenças que são crônicas, que trazem tantas limitações, tantas dificuldades, viva bem agora, porque depois virá a liberdade do espírito e você vai conseguir viver de fato, né, uma experiência de felicidade diferente daquela que se viveu agora. E aí nós entendemos o porquê de tudo isso também. Por que você tem essa limitação? Por que você passa por esse sofrimento? Então, vários conceitos começam então a surgir na análise dessas experiências, mostrando, por exemplo, que o espírito vive a lei de causa e efeito. Começa por aí. Né? Exato, né? O tic-tac começa por aí, né? Então, quer dizer, aquela tranquilidade material até o momento em que a matéria deixa de existir, o espírito então passa pelas aflições, porque dentro dele em si ele acabou não vivendo nada. Continuando aqui para nós então, vamos lá. Dudu lembrou aqui, é bom saber que um dia, mesmo passando por limitações, vão melhorar limitações de todas as ordens, né?
porque aqui nós estamos restritos não apenas, né, quando nós falamos sobre a vida do espírito aqui na matéria, nós não falamos apenas da restrição, da limitação física. Nós falamos das relações conflitivas, nós falamos das limitações sociais, nós falamos dos complexos dificuldades do espírito, enfim. Né, quando nós começamos a analisar, nós olhamos assim todo o aspecto, né, físico, né, ou seja, aqueles 5 aspectos que nós comentamos, né, o biológico e social, o afetivo, que no caso inclui familiar e tudo mais, o psicológico, o espiritual. Então tudo isso vai sendo somado nessa equação. Né? Está chiando muito, pessoal? Só me passa aí o retorno se... Não muito? Vamos lá, vamos na fé que dá certo. Se atrapalhar, vocês me falam. Questão 369, diz aqui Kardec para nós. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Então, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então aqui uma comparação muito interessante que os espíritos trazem para nós, falando exatamente isso. Ele vai inclusive falar sobre isso um pouco mais para frente. Se você é um artesão, para quem trabalha com artesanato, para quem já gosta de artesanato, vai entender exatamente isso. Você é um artesão. Aí você precisa ali de ferramentas para poder desenvolver o seu trabalho. Uma tesoura, uma ferramenta de corte, de perfuração, um maquinário qualquer que você precise. E aí então você vai criar a sua arte. Só que eu te dou uma tesoura cega, te dou uma furadeira que não funciona, você tem que dar pancadas nela, e você vai criar ali o primor da sua obra. Te dou ali a cola que não tem a qualidade para você colar aquilo que você precisa. Você não tem agulhas de tamanhos diferentes para fazer ali as costuras que são necessárias. Para quem trabalha, né, com trabalhos manuais, no caso de tricô, por exemplo, eu te dou uma agulha toda torta, numa espessura única para você criar artes diferentes. Então é uma comparação simples que os espíritos dão para nós, mas que retrata exatamente essa limitação do espírito. Por mais que o espírito tenha ali atributos intelectuais, morais, né, culturais, não adianta se o corpo físico dele é limitado. Não importa se eu sou um grande músico, né, até me recordo recentemente, eu estava fazendo uma pesquisa sobre músicas nacionais, né, e encontrei um vídeo interessante da Marina Lima, né, cantora do nosso pop dos anos de 1980, 1990, né, nessa época. E aí então, Marina Lima, ela foi fazer uma cirurgia para tirar um carocinho das cordas vocais. E um erro médico fez com que com essas cordas vocais ficassem lesionadas. E ela então parou de cantar. E aí na entrevista que ela dá, quando você ouve ela falar, dá aquela aflição, porque se lembra da música que ela cantava no auge da sua carreira, e agora como ela mal consegue conversar direito. Ela fala com muita limitação. Nós pegamos, por exemplo, Eric Clapton, cantor inglês, né, que reconhecido mundialmente, que começa a ter dificuldades de movimento na mão. E é considerado o deus da guitarra. Então, por mais que ele tenha habilidades, ele depende do seu corpo físico. Um depende da voz, o outro depende das habilidades manuais para fazer isso. No caso, nós tivemos, né, não me lembro se... deixa eu ver, foi Mozart? É Mozart, né? Mozart que teve... Não foi Mozart. Qual era mesmo o artista? O artista que tinha problema na audição? Qual era mesmo, meu Deus do céu? Me esqueci o nome dele. Era o Mozart.
Beethoven, obrigado Luiz, obrigado Andréa. Beethoven, por exemplo, né, tinha problema na audição, então ele deitava, né, no filme que fala da história dele, Minha Amada Imortal, se eu não me engano, no filme ele ficava assim, deitava sobre o tampo do piano e tentava identificar as notas pelas vibrações. A mesma coisa, o Ronaldo lembrou de Aleijadinho também. Então o pintor também, a mesma coisa que pinta com os pés, enfim. Nós temos aí hoje com o YouTube à nossa disposição, nós encontramos, né, várias postagens, né, que o pessoal faz falando sobre essas habilidades, né, de pessoas que têm habilidades para isso, habilidades para aquilo, atletas. Basta ver uma Paraolimpíada, por exemplo, que nós veremos isso também de uma forma impressionante. O que aquelas pessoas são capazes de fazer, apesar de suas limitações. Então depende, né, o organismo, realmente o espírito consegue expressar as suas capacidades de acordo com a perfeição do seu corpo físico. E isso vai exatamente ao encontro do vídeo que eu coloquei para vocês. Quem chegou depois, eu peguei esse vídeo aqui, coloquei lá no nosso grupo no Facebook. Depois vocês, por favor, assistam, né, que é muito interessante para ilustrar esse comentário que nós estamos fazendo, né? Um garotinho na Espanha canta com sua mãe, ele tem uma limitação intelectual ali que parece que é bastante severa, mas ali nós temos um espírito restrito naquele corpo. E apesar disso, ele mostra ali toda a sua vontade, todos os seus sentimentos, né? Então é muito interessante, vale a pena assistir. O Dudu colocou lá em cima, vi um filminho agora, há uns dias, onde um rapaz nasceu sem os braços e queria dirigir. Ele tirou a carta de motorista, dirige com os pés, usa notebook, celular, incrível, né? Sim, tem também até outras pessoas que também se mostram dessa mesma forma, né? Com limitações, mas conseguindo ali expressar todas as suas capacidades. E continua aqui para nós, vamos lá. 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Aqui também é interessante essa questão. Ele está querendo dizer o quê? Quer dizer que o espírito, então, ele se torna mais inteligente ou mais moralizado de acordo com o cérebro que ele tem? Quando Einstein morreu, quando Einstein desencarnou, a primeira coisa que a Academia de Ciências acabou fazendo foi exatamente pegar o cérebro dele, fatiaram o cérebro para fazer uma análise da estrutura cerebral para entender o que ele tinha de tanta inteligência, como ele era capaz de ser tão inteligente. Então procuraram no cérebro dele os recursos que permitiam que ele fosse uma pessoa inteligente. Exatamente imaginando que era o cérebro que daria essa capacidade. Ou então nós temos uma expressão comum, né? Se eu pudesse, eu conectava o meu cérebro no seu para aprender as coisas que você aprende. O máximo que você vai conseguir vai ser uma transfusão de fluidos biológicos, orgânicos. Mas o conteúdo moral e intelectual, lamentavelmente, não vai ser assim. Pois é, Dudu. Porque muitas vezes nós temos que lembrar também que a pineal, a ideia trazida pelo Dr. Sérgio Felipe, é que ela permite a conexão com o mundo espiritual. Mas no caso de Einstein, por exemplo, sendo um espírito tendo aquele potencial, muitas vezes a pineal dele é um grãozinho de feijão insignificante. Porque ele mesmo tem a sua própria potencialidade. É o espírito, ele como espírito, que tem esse conhecimento. Então, teria grande desenvolvimento, segundo aquilo que apresentou o Dr. Sérgio Felipe, um grande médium, no caso de você olhar a pineal do Chico Xavier, por exemplo, seria outra coisa. Porque aí nós estamos falando de uma capacidade de conexão com o mundo espiritual. Agora, de um potencial intelectual, como foi o caso de Einstein, como foi o caso de Stephen Hawking, como foi o caso de Isaac Newton, outros nomes, ou até mesmo artistas, né, como nós vimos, né, Mozart, Beethoven, Chopin, Michelangelo e assim por diante, nós vamos percebendo que esse potencial é dele. Agora a capacidade que ele tenha, né, então quer dizer, pineal todos nós temos, porque como nós lembramos, essa sensibilidade, né, de sermos influenciados pelo mundo espiritual diz respeito a esse órgão, segundo esses estudos. Né, então, vemos ali que o cérebro, né, é o meio de conexão. Então, a resposta dos espíritos.
mais uma vez, pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhes dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, o que nós vimos aqui nessa questão 370 e na questão anterior 369, pode ser que o cérebro dele permita a expressão de suas faculdades, mas não criam essas faculdades. Não adianta fazer um transplante cerebral imaginando que você vai ficar inteligente se você é uma pessoa ignorante. Você pode pegar ali o cérebro do Einstein, colocar na sua cabeça para ver o que vai acontecer. Você vai continuar gostando do Corinthians, você vai continuar gostando de farofa, e não vai mudar nada. Porque você é o que você é. Então, por isso hoje nós temos essa visão da nossa ciência material, ou mesmo essa visão materialista que nós temos, imaginando que aquele corpo perfeito faz com que ele seja assim. Não adianta pegar o corpo de um atleta perfeito, quando nós pegamos, por exemplo, o nosso velocista Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, e pega um indivíduo comum e coloca lá dentro. Ele não vai ter, por exemplo, a mesma determinação para alcançar aquilo. Ele pode ter o corpo perfeito. Porque é a mesma coisa você pegar ali o campeão o Michael Schumacher, precisa mais do que isso. Um homem multicampeão da Fórmula 1, um homem que ganhou rios de dinheiro, bateu recordes e recordes dentro daquele carro. Aí você pega um outro piloto, um piloto comum, deixa eu pegar aqui, o Elcimar. Acorda, Elcimar. Pega o Elcimar e bota no carro do Schumacher e fala, corre aí para ver o que vai acontecer. Qual vai ser a velocidade alcançada? Será que vai conseguir chegar naqueles mesmos recordes? Isso mostra que não, porque as equipes de Fórmula 1 vão trocando de pilotos o tempo todo, tentando encontrar um piloto bom, mas os carros muitas vezes são os mesmos. Se depender do cérebro do Einstein, fica tranquilo. Então o que nós temos nessa situação toda? Mostrando exatamente isso. Que o corpo físico permite ou não a ação do corpo, mas que é aquilo que ele é. Às vezes fico pensando o fato de Aleijadinho espiando, mas com uma capacidade de fazer obras lindas, né? Seria sofrimento ou não para aquele espírito, né? Pois é, né? Então, até mesmo Aleijadinho também tem ali uma controvérsia, né? Se ele é realmente uma personagem real ou é apenas uma ficção, né? Mas independente disso, nós encontramos então o espírito com todas aquelas limitações, agora restrito apenas em criar as suas obras. E mais interessante, né? Obras sacras. Eu me recordo quando eu estive em Congonhas do Campo, se eu não me engano, lá em Minas, e lá nós temos, né, exatamente, Dudu, vários aleijadinhos por aí, né? Tinha ali os profetas, né, aquelas obras que compunham a Via Sacra e tudo mais, e você via um espírito restrito no corpo para trabalhar em obra, quer dizer, mal para ele mesmo ou para outras pessoas, ele já não fez mais. Ficou dedicado àquilo. Então, quer dizer, a sua expiação foi sendo cumprida. Claro que nós estamos aqui especulando sobre aquilo tudo, né? Então, nessas questões que nós estamos vendo agora, mostra exatamente isso, né? Então, o cérebro não é responsável por criar a faculdade do espírito, mas o cérebro permite a expressão daquilo que o espírito é. Na questão 370A, né, Jerônimo, exatamente, é a mesma coisa. 370A, de acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito. Então, a diversidade de aptidões com relação à intelectualidade e também podemos acrescentar de acordo com o seu temperamento, a sua personalidade. Então, tudo isso depende exclusivamente do espírito? A resposta, unicamente, não é o termo exato. As qualidades do espírito podem ser mais ou menos adiantado, constitui o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria.
que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Né? Então, está falando sobre o exercício das faculdades. Então, aquilo que o espírito é, nem sempre nós vemos aqui, por exemplo, no mundo, pessoas. Eu tenho um aluno que ele tem um pequeno atraso neurológico. Né? Então, assim, ele é um aluno que ele fica assim um pouco diferenciado da turma da escola. Né? Então, ele é maior, ele já é aquele aluno que tem assim as pernas peludas, os braços peludos, o bigode já se formando, enquanto os coleguinhas dele, né, que tem ali 2 anos, né, menos de 2 anos a menos de idade, são aqueles garotos que nem tem barba ainda, aquele corpinho todo liso ainda, né? Então, no caso dele, por exemplo, ele teve essa limitação. E essa limitação faz com que ele tenha dificuldade para expressar aquilo que ele é e aquilo que ele gostaria de fazer. Então, por isso nós colocamos assim, nós podemos dizer que nós temos pessoas que são mais ou menos inteligentes no mundo? Sim, podemos dizer. Mas essa diferença entre um espírito mais ou menos inteligente, de acordo com aquilo que nós avaliamos, isso é algo exclusivamente do espírito? E aí os espíritos respondem, não dá para dizer que é apenas isso. Muitas vezes o espírito é inteligente, mas o ambiente onde ele vive, o seu corpo, o seu organismo não permite a sua manifestação plena. Útil e necessária, né? Ela nunca vai ser inútil, né, Tio Teco? Lembremos assim. Ela sempre tem a sua utilidade, porque nada aqui no nosso mundo é inútil. Sempre tem ali a sua razão de ser. Muitas vezes até nós temos ali a necessidade, vimos isso já inclusive numa passagem, se eu não me engano foi em Nosso Lar que nós lemos isso. Né? Nós tivemos ali uma explicação para André Luiz, que dizia assim, que o espírito muitas vezes reencarna, trazendo ali um grande conteúdo, mas o seu foco não é mostrar a sua inteligência. O seu foco é aperfeiçoar outros aspectos, porque ele tem inteligência, mas ele não tem moralidade. Então ele utiliza a inteligência de um modo destrutivo para si próprio e para o ambiente onde ele vive. Então, na verdade, o seu corpo físico traz as suas limitações para manter aquele seu intelecto adormecido. E aí, então ele vai ter que viver as relações cotidianas, as relações naturais do ambiente onde ele vive, para poder transformar-se como pessoa. Ver ali a generosidade, a caridade, passar por dificuldades para despertar valores, para depois então recuperar a capacidade de expressar aquele seu potencial intelectual. Então, assim, o mundo físico traz as suas limitações também. Então, muitas vezes você olha para o indivíduo e pensa assim, nossa, esse é mais inteligente do que o outro. E, na verdade, nós estamos olhando para algo, né, que nós não estamos vendo. Porque ali nós temos ali 2 organismos permitindo que um possa e outro que não possa. Nos tempos de hoje, né, na época de Kardec, a expressão idiotismo e loucura era algo que generalizava todas as limitações intelectuais, principalmente o idiotismo, o cretinismo, né, que eram 2 doenças da época. Hoje, como a gente já falou várias vezes, o idiotismo e cretinismo se tornaram expressões pejorativas. Uma forma de você agredir o outro, mas naquela época era um diagnóstico médico. Então hoje várias formas, nós pegamos por exemplo uma criança que é autista. Me recordo de um garoto que era autista, que ele era capaz de falar todas as capitais de todos os países do planeta. Qual a capital do Uzbequistão? Na ponta da língua ele falava. Uma memória prodígio. O filme Rain Man, para quem se lembra, Dustin Hoffman e Tom Cruise, fizeram esse filme. Dustin Hoffman fazia o papel de um homem que tinha autismo e tinha uma capacidade matemática absurda. E aí então pegou o irmão, para quem não assistiu esse filme, para poder ilustrar essa nossa matéria. O irmão era ali um importador de carros, né, de carros de luxo, só que estava falindo. E aí então ele encontra esse irmão, percebe que ele tem essa facilidade de contar cartas. Por causa de uma situação ocasional, ele percebeu essa habilidade, não deu outra, levou o irmão para o cassino para ganhar dinheiro. E aí então, jogando pôquer, ele rapidamente, assim passando os olhos, contava cartas.
E aí então rapidamente ele percebeu essa grande habilidade. E outros filmes que mostram essas habilidades também. Me recordo de um filme com Bruce Willis também, me esqueci o nome dele agora, mas um baixinho que decodificou um código importante da agência de inteligência americana, da CIA. E aí então ele foi perseguido e coisa e tal. Então nós temos ali um grande potencial, não é o cérebro que ele tem essa facilidade. O espírito tem essa habilidade, mas ele está restrito pelo autismo nesse caso. E tudo para corrigir o espírito. Provas e expiações, que sempre tem fim educativo, nunca punitivo. O El colocou, né, na escola tinha um garoto que você fala o nome do dono da linha e ele dizia o telefone. Ele decorou a lista telefônica desse simplesmente isso, né? Então essa habilidade, né, de mnemônica, né, que nós chamamos, né, que é de memória, é algo que pertence ao espírito. Então o cérebro dele vai melhorar, não piorando. André colocou, esse filme foi um aprendizado para todos nós, uma nova perspectiva sobre a deficiência, né? A mesma coisa. Sim, né? Matemáticos, pintores, músicos, a computação hoje nós temos, né? Quantos pequenos gênios da informática nós temos, né? Que infelizmente acabam usando isso para o mal também, né? Para finalizarmos, vamos lá. Estou acabando já, aqui o chiado já vai terminar. Então, por isso, unicamente, não é apenas o espírito que tem ali um maior ou menor desenvolvimento. Então, nós temos que considerar também o elemento material que pode facilitar ou restringir a potencialidade do espírito. E Kardec traz um comentário aqui para nós, para finalizar esse capítulo. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições. E se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito, e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Nós lemos no início, né, A Carne é Fraca, lá da revista Espírita, do Céu e Inferno, que fala exatamente isso. Se o corpo tivesse a responsabilidade de oferecer ao espírito as suas potencialidades e a mesma coisa também as suas tendências inferiores, que responsabilidade que o espírito tem? É o corpo que está fazendo isso? De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos, né? Aqui falou sobre Isaac Newton, Virgílio, né, que lá na Itália colaborou com a história da Divina Comédia, com Dante Alighieri, né? Ele foi o guia de Dante durante aquela experiência de sono pelo céu, inferno e purgatório. E Rafael também, né, escultor lá da Itália, se não me engano, um escultor renascentista. O escultor ou pintor renascentista da época de Michelangelo, né, Donatelli, né, aquele das tartarugas ninjas, vocês lembram? Se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, ou seja, né, um criminoso, um desequilibrado, e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Ou seja, quando nós falamos em virtudes, São Vicente de Paulo deixaria de ser virtuoso e se tornaria um criminoso, e um criminoso poderia se tornar um virtuoso, simplesmente porque você mudou um componente cerebral dele. É aquilo que eu falei para vocês daquele filme futurista, que fazia ali uma mudança genética no indivíduo, e ele deixaria de ser um serial killer, um criminoso serial, para se tornar uma pessoa virtuosa. Simplesmente mudando uma estrutura orgânica dele. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisiológicos, ou fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca
das faculdades, né? Então aqui um outro ponto, só para a gente poder finalizar, fala também sobre o exercício das faculdades que desenvolvem os órgãos. Então o espírito, que é um gênio, por exemplo, ele pode expressar a sua genialidade, porque os órgãos do seu corpo físico se desenvolveram para isso, deram para ele uma facilidade para expressar essas suas capacidades, mas se o espírito tiver a necessidade de ter restrições nessas suas habilidades, para que ele possa desenvolver valores, então ele vai ter essas limitações. Mas se ele é um espírito não apenas desenvolvido intelectualmente, mas ele também um espírito virtuoso, o que poderia limitar a sua capacidade de expressar essas suas faculdades? Nada. Porque toda limitação que nós temos, toda limitação que um espírito tem, sempre terá um propósito de aprendizagem, geralmente através da dor. Porque se ele não pode expressar aquilo que ele é, ele sofre por isso. E esse sofrimento, sem dúvida nenhuma, será para ele um aprendizado. Então, por isso, lembremos sempre, os espíritos, conforme vão se desenvolvendo intelectualmente e moralmente, vão tendo cada vez mais liberdade de se expressarem. Dada, né, as condições em que eles se encontram, para poderem, para não criarem situações que tragam a ele e a outros constrangimentos. Então, quanto mais liberdade o espírito tem, quer dizer que ele tem mais responsabilidades. E um espírito virtuoso assume essas responsabilidades. Então, pessoal, finalizando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez nós lembramos, né, o próximo encontro nós falaremos sobre idiotismo e loucura, no nosso próxima terça-feira. E nesse capítulo nós falaremos exatamente sobre isso, né? Quantas vezes nós encontramos nas pessoas que passam por transtornos mentais, e nós vamos entender exatamente, né? Esses transtornos são resultados de deficiências do corpo físico ou são condições morais e intelectuais dos próprios espíritos. Então veremos esse item no nosso próximo encontro.